Olá, amigos. Graças a Deus, mais um podcast Falando Franco. E hoje com uma pessoa especial no nosso estúdio, além de ser mulher, a primeira mulher entrevistada aqui pela nossa rádio local alternativa, no podcast Falando Franco, detém uma pasta de grande importância para a nossa população em Franco da Rocha. Thaís Rivera, secretária de Saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Prazer enorme estar aqui com vocês. Thaís, fale um pouco da gente. Quem é a Thaís? Para que as pessoas que assistam o nosso podcast possam saber quem é você, de onde você vem, qual a sua história, para que a gente possa deixar bem claro que você detém uma pasta de grande importância, tem que ser conhecida pela população que vai nos ver. Bom, primeiro a Thaís atual, né? É uma mulher, é uma mãe, sou mãe de 3 filhos, casada, estou em Franco da Rocha há 13 anos, vim para Franco da Rocha para exercer minha profissão, prestei um concurso na cidade, passei e fiquei, né? Aqui eu acabei casando, conheci o meu marido aqui e não fui mais embora. Então, a Thaís é a mãe da Heloísa e da Ana Laura, do José Miguel, que fez um aninho agora essa semana. Que bom. E é também uma enfermeira, uma pedagoga, filha do seu Adão e da Dona Cecília. Eu vim do interior, né? Nasci na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Muito italiano naquela região. Muito italiano. Daí cresci em Louveira, uma cidade não menos italiana do lado. E depois me formei. Fiz a primeira profissão, eu fiz enfermagem. Depois eu fiz pedagogia. E me especializei em saúde da família. Parabéns, Thaís. É importante saber que você é preparada para a pasta que você está atuando nos dias de hoje, né? Já há quanto tempo na pasta da saúde? Como eu sou efetiva de carreira na pasta da saúde, eu estou esse ano completando 13 anos. 13 anos. Eu cheguei para trabalhar em Franco da Rocha. Sim, isso é importante. Isso. Você não veio, não está de graça. Você está com capacidade, mérito, né? Isso, eu sou efetiva da rede. Mas assim, na pasta da saúde, você assumiu... Eu assumi em julho de 2021 como secretária, né? E agora, esse ano, eu faço 3 anos aí à frente da saúde aqui no município. Thaís, me diz uma coisa, por gentileza. Esse podcast, para quem não sabe, é para informar o papel, a atuação, as informações que às vezes não conseguem ou não chegam até você de forma clara. Por isso que a gente tem muito prazer em receber a secretária de Saúde do município de Franco da Rocha, que alguém ia cobrar de mim, ia falar, a secretária da Saúde da onde, né? De Franco da Rocha. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Como você já falou, como você começou no trabalho na pasta da saúde, qual foi o seu maior desafio assim nesse começo de atuação junto à pasta da saúde? Quando eu assumi a pasta, Daniel, a gente estava ali num momento da pandemia, a gente estava finalizando a segunda onda, foi em julho, então a gente tinha uma situação ainda de ter tenda ali na UPA, a gente tinha um hospital de campanha, mas eu destaco que o meu principal desafio até hoje foi lidar com a falta de médicos nas UBSs. Né? A gente teve a estruturação da saúde da família no município, que são os médicos nas unidades de saúde, as equipes ali que atuam junto à comunidade com o agente comunitário de saúde. E Franco se estruturou muito nos últimos anos a partir do programa Mais Médicos do governo federal. E ali, naquele período, nós tínhamos um cenário, né, nacional, né, na presidência, enfim, no Ministério da Saúde, que optou por não renovar esses contratos, meio que substituir o projeto pelo Médicos pelo Brasil. E nós perdemos muito ali, chegamos a ter 9 médicos, né, de um contingente que eram de 26. Então, a população naquele momento começou a ficar sem esses profissionais, né, e isso foi um desafio. Mas eu já aproveito para dizer também, e aí agradecer ao Dr. Nivaldo, prefeito de Franco da Rocha, que foi muito sensível nesse momento, e nos permitiu que a gente fizesse contratações, né, de médicos aí, na época, até por regime de plantão, que a gente não tinha condições de efetivar 40 horas, porque não há, inclusive, o interesse do profissional, né, em fazer as 40 horas. Quantas horas o médico trabalha em... uma pergunta que as pessoas não sabem, né? Sim. Nem eu sei. Qual é o horário
normal de um médico de plantão numa UBS? Na Se não o UBS, horário, a né? quantidade de horas, né, trabalhadas. Numa UBS tradicional, eu posso ter o médico que faz uma vez por semana, que faz 2 vezes por semana, 3, né? Que aí varia a carga de 8, 12, 20 horas semanais. Mas na estratégia saúde da família, que é o que a gente tem aqui preconizado, eu preciso do médico todos os dias. É um médico que a gente fala que é um médico de 40 horas. Que é aquele médico que vai acompanhar a equipe todos os dias, que vai conseguir se vincular ali com a comunidade, né? E vai conseguir, de fato, desenvolver a promoção à saúde, que é o que esse modelo de atenção preconiza, que é para a gente evitar a doença, né? E conseguir trabalhar o indivíduo da sua forma mais completa. Né? Não ir ali só para prescrever o medicamento. Não, mas é aquele médico que vai se envolver, vai conhecer a família, vai saber das dores, vai ter tempo Isso de através do conversar. agente de saúde, O tudo, né? agente, ele é o principal elo, né? Ele é aquele que faz as visitas, então ele traz a demanda da equipe. Olha, lá, Dona Maria, está acontecendo alguma coisa, acho que vale a pena uma visita, discute o caso ali com a equipe, com o enfermeiro. Ah, tem uma situação lá na casa que a pessoa já não consegue mais ir na unidade, acho que a gente vai precisar fazer visita domiciliar, o médico vai atender E o médico atende na na residência. residência, Então isso é isso. uma inovação, né? Porque até então, como eu já havia te falado, eu não lembro o nome da agente de saúde, mas eu queria elogiar. Ela visita a minha casa, ela visita a casa dos meus parentes na rua, ela visita meu bairro inteiro, de porta em porta, com pleno atendimento. Eu digo isso porque ela vai na minha casa, né? Eu vou lembrar o nome dessa agente de saúde. É o E BS Lanel, né? Parque Granel. Parque Lanel, a gestora lá é a enfermeira Jennifer, aproveitar então o nome dela, agradecer, né, toda essa equipe Isso, que depois eu vou está lembrar, até o final eu vou lembrar o nome fazendo esse dessa trabalho que senhora. você está gostando. E, na verdade, é um trabalho que é muito importante. A saúde, ela sempre foi, no país, um elo muito sensível, porque o povo brasileiro carece de saúde, carece de atendimento, o plano de saúde é muito caro, e quanto mais idosa a pessoa fica, mais dependente da saúde fica, e é muito oneroso para o Estado também, para o município, o custo de custear médicos, remédios. Para quem não sabe, uma injeção hoje para que é trombolítica, né? O termo correto? É, Seria esse? trompolítico existe. Para tirar desentupir as veias e tal, no caso de É, infarto, alguma coisa, o anticoagulante. anticoagulante. Chega a custar R$ 5.700 na rede pública, na rede privada, perdão. Na rede privada, se uma pessoa entra na rede privada, é uma injeção dessa que é necessário tomar para desobstruir as veias, as artérias, né? Não sou profissional você. Aí chega a custar R$ 5.700. E eu digo isso porque já passei por esse problema na Temos família. medicamentos caríssimos. E então isso o povo às vezes não tem noção de que uma injeção, uma emergência tem um custo tão alto, né? Então por isso no país a saúde ela é um elo muito sensível. Thaís, é, você já falou do seu maior desafio? Quais as realizações que você já tem na sua pasta que você quer salientar? As realizações da sua pasta, já na sua gestão, que você gostaria de salientar? Eu acho que a gente ter dado conta desse período de falta de médico, que aí a gente tem essa população tão necessitada e que tem todo esse apelo, eu acho que ter conseguido repor foi uma conquista, né? E mais a conquista mesmo é maior, né? Ela se dá aí a partir de 2023, quando nós tivemos a recomposição dos mais médicos, né? Então a gente tinha lá aquelas 9 que eu falei para você, que das 26 ficaram 9, então a gente retoma as 26, mas a gente conseguiu ir além, né? Nós recebemos mais 47 equipes. Hoje temos quantos médicos para setenta e atender? três equipes Setenta e no três médicos no município. município. Lembrando que eram 9 incompletas, foram para 73, De né? 9 para 73. Isso, a gente completa as 26 que estavam incompletas e chegam mais 47. Então, nós tivemos essa ampliação aí, é um movimento gradual aí já desde o final do ano. Em dezembro chegaram 25. Nós já estamos com as 73 equipes montadas aí nas unidades de Franco da Rocha. E eu acho que esse é o maior desafio que possibilita não só essa ampliação, mas é o que essa ampliação significa, né? Então, a gente consegue ampliar o horário das unidades, consegue acessar muito mais, né, as casas, as pessoas, consegue abrir mão de métodos convencionais, por exemplo, que é o agendamento. Então, a gente consegue trabalhar o modelo de acesso avançado
que é quando eu abro mão da agenda e eu falo, vem até a unidade que você atendeu hoje, né? E aí a gente lança, passou no ano passado, que você não precisa de agenda para poder ser atendido. Então, acho que isso é o maior destaque. A gente tem outros, né? Claro, a questão de ampliação de especialistas, o Papa Fila da Saúde, que a gente Como é conseguiu. que funciona esse Papa Fila da Saúde aí? Só para mim entender, para você também entender em casa. Papa Fila da O Saúde? Papa Fila da Saúde foi um projeto, aí um projeto escrito, né, específico para a gente atender as demandas represadas da pandemia. Então, a pandemia a gente focou ali em tenda, em atendimento à Covid, leito de UTI, teste rápido, vacinação, mas aquelas pessoas que estavam esperando para passar no especialista, essa fila foi crescendo. Seja a fila que a gente atendia no município, seja a fila no estado, porque no estado também aconteceu a mesma coisa. Aquela vaga que e fica, a gente insere no sistema que todo mundo já deve estar mais ou menos sabendo que é a CROSS, já escutou em algum Já, momento, já. as filas ficaram gigantescas. Né? E nós tivemos aí esse projeto, escrevemos esse projeto, conseguimos um financiamento e implantamos aí o Papa Fila da Saúde para zerar aquelas filas específicas que foram selecionadas para o projeto. Eu destaco aí algumas questões que eu vejo que foi de grande valia para a população. A gente zerou filas de dermato, fizemos muitas pequenas cirurgias ali no centro de especialidades, na própria Praça da Saúde, fizemos muitas vasectomias, laqueadura, atendimentos de especialistas que estavam parados, por exemplo, pneumologista. E agora, esse mês, né, fizemos 150 triagens para catarata e começam as cirurgias agora a partir da primeira semana de março. Aproveitando o gancho dessa só na parte da catarata e também na parte de vasectomia e laqueadura, o controle populacional, né? Tem outra forma de falar outra coisa. O controle Controle populacional, de natalidade. natalidade. O controle de natalidade é importante, porque se o homem se dispõe a fazer uma vasectomia, ele ajuda muito, que eu acho que a mulher é um pouco mais complexo de fazer o trabalho, né? A mulher, para fazer uma laqueadura, é um pouco mais complexo, um A pouco vasectomia é muito simples, mais um dolorido. procedimento Então, simples. para o homem é muito mais fácil fazer esse trabalho, evita da mulher sofrer, e para o homem fica tudo de bom, né? Fica mais rápido, ele vai para casa no mesmo dia, né? E vai para casa no mesmo dia e ele tem uma recuperação aí que a gente conta ele vai ficar num afastamento de uns 5 dias, né? E seguindo todas as recomendações ali, fazendo um repouso adequado, super Agora a tranquilo. laqueadura já é um outro processo. Laqueadura é um centro cirúrgico, né? Tanto que não dá para fazer, por exemplo, vasectomia, nós fizemos tudo ali na Praça da Saúde. A gente fazia mutirão, operava 100, porque é muito rápido. Certo. É um procedimento simples, né? Então, homens, preste atenção. Em vez de deixar a esposa fazer um negócio complexo, faz a sua parte lá. Além do controle de natalidade, ainda vai estar colaborando para a agilidade do processo. E também vamos cá entre nós, né? Existem muitas dificuldades. E os filhos devem ser programados, né? A gente trabalha no SUS com um termo que é o planejamento Familiar. reprodutivo. Ah, é? Hoje a gente pode falar planejamento familiar, que é o que acho que as pessoas mais conhecem, mas hoje a gente está usando muito planejamento reprodutivo. E no planejamento reprodutivo, né, não é só para quem hoje já tem filhos. Né? Eu posso fazer o planejamento reprodutivo a partir aí do início da vida sexual ativa, porque você começa a se planejar, não quero ter agora. Né? Então, que você faz o planejamento aliado com seus propósitos de vida. Então, vou estudar agora. Então, tem lá métodos temporários, né, que a pessoa vai utilizar. Não vai Reversíveis. os reversíveis, né, e não vai ter o filho naquele momento, passar pelo processo de gestação e vai conseguir se organizar para que no momento que achar conveniente, ou se não achar, também às vezes não existe a vontade, mas não quero fazer um definitivo hoje. Então, o planejamento ele é amplo, né? A gente tem esse procedimento nas unidades básicas de saúde, então quem tiver interesse pode procurar as unidades mais próximas aí da residência e falar que quer fazer o planejamento reprodutivo. Então, nessa agenda, nessa consulta, vai ser apresentados os métodos disponíveis e a pessoa consegue entender ali e poder fazer uma escolha Escolhendo uma opção acertada a para o seu ela. propósito de vida ali do momento, né? Entendi.
Então, o planejamento, ele ultrapassa um pouco essa questão, fiz uma laqueadura, não vou ter mais, ou fiz uma vasectomia. Tem muitos outros métodos, né? A gente faz um destaque hoje muito grande para o DIU, a própria questão das pílulas, enfim. Mas o que é legal é que vai ser acompanhado por um profissional de saúde, né? E na ocasião também eles fazem exames, fazem os encaminhamentos para que seja realizado o procedimento. Então é bem bacana. A gente já fez também o dia D, o ano passado, do planejamento reprodutivo. Um dia que nós abrimos um sábado, todas as unidades básicas, em vez de ser o dia D da vacinação, foi o dia D do planejamento reprodutivo. Teve aqui em Franca. E como é que foi esse Foi trabalho? muito bacana. Por exemplo, teve unidades na região do Parque Vitória, do Pretório, que a gente teve mais de 90 famílias participando. Isso é muito importante. E já operamos todo mundo, né? Ué, ó, já vamos começar a fazer o trabalho da rapaziada aí, viu, gente? Resolveu o problema. Porque, na verdade, o planejamento familiar é importante. Ele mexe com outros aspectos da sociedade. Sem dúvida. A pessoa às vezes não tem uma dificuldade, tem muito filho, a mãe não pode trabalhar, demanda creche, e a creche demanda vaga, e é uma bola de neve isso, né? Não que as pessoas não devam ter filho, presta atenção que nós estamos falando de Não, planejamento. é a questão primordial, que é o direito da escolha. De você, mulher ou homem, né? Enquanto indivíduo, escolher se é agora, se é um, se é dois, porque tá tudo bem também, se for uma escolha pessoal ter 5, 6, mas a gente trabalha todos esses aspectos, então tem psicólogo envolvido nesse processo, a gente traz assistente social, traz o médico, traz o enfermeiro, por isso que o planejamento ele é amplo, né? Porque a Isso é gente muito importante, as pessoas não sabem de tudo isso. então assim, a gente acima de tudo respeita a decisão do indivíduo. Mas é claro que a gente sabe que nem sempre a decisão acaba acontecendo, seja por uma falta de informação, né? Seja por uma falta de acesso a um método. A gente sabe que talvez em algum momento houve alguma falha no sistema, até da questão da educação, que não foi apresentado ali a situação, né? Tanto que a gente trabalha muito também para a prevenção da gravidez na adolescência, né? Que é uma questão importante. Então, é trabalhar isso, alinhar para que fique bom. Esse Né? processo como você tem frente a essa pasta, lembrando que a pasta da saúde, eu vou repetir, é de suma importância para qualquer município. No nosso caso, em Franco da Rocha, não deixa de ser igual a qualquer um outro, né? Então, Parecidos, né, nas suas no Brasil desigualdades. inteiro, ressalvadas as suas peculiaridades, a região mais extremas do país, onde tem pouco acesso, a região amazônica, que tem uma certa dificuldade, mas na região urbana de São Paulo, metropolitana, as dificuldades são quase as mesmas, né? E relacionado a esse fator que você citou, da gravidez na adolescência, né? Você tem números disso? Quando a gente olha os indicadores, Daniel, a gente observa que mesmo no estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais avançado do país, vamos dizer assim, e com mais acesso às políticas públicas, principalmente de saúde, tanto que não é incomum a gente ver pessoas de outros estados virem para São Paulo fazer Sim. seus tratamentos, né? É uma realidade. Mas a gente, quando olha os indicadores, a gente vê que dentro das regiões do estado de São Paulo, ele é muito diverso. Eu tenho regiões hoje extremamente desenvolvidas já em alguns pontos, então eu tenho já controle de natalidade mais baixo, os indicadores, tenho taxas de gravidez na adolescência menor, mortalidade materna, que são todos os indicadores que São dezenas de fatores, que né? advém dessa questão do planejamento reprodutivo, da gravidez, enfim. E a gente observa aqui na nossa região, aqui é a região que a gente chama de região de saúde Franco da Rocha, que compreende alguns municípios, a gente tem ainda alguns indicadores para melhorar em relação, né, ao estado. Então, a prevenção à gravidez na adolescência, que a gente ainda tem um número significativo, e o controle de natalidade, a gente também ainda tem um número um tanto maior de número de nascimentos, né? Mas aí a gente observa outros indicadores que estão relacionados com vulnerabilidade socioeconômica, que também Não é tão caminha simples, né? junto. Não é tão simples. Não é tão simples. Então, como a gente imagina, às vezes a pessoa pensa, poxa, não tem médico hoje, está difícil, tem fila. Ela passou de um número de 9 para 70 e
3. 73. Então 73. já aumentou a quantidade Isso. E e ampliar esse acesso é importante para todas essas políticas, né? Para entendi. melhorar esses indicadores. Então, trabalhar a prevenção à hipertensão, ao diabetes, é a gravidez na adolescência, é a saúde na escola, é o combate à dengue, é a informação, as infecções sexualmente transmissíveis. É todo um conjunto. E a saúde também ela não se faz sozinha do ponto de vista de saúde, né? Você também precisa de saneamento básico, educação. Então, a gente tem uma articulação em rede que vai resultar em saúde no final É o das conjunto, eu contas. costumo falar o seguinte, que é o conjunto na minha vista pode ser, é um triângulo, mas na vista de alguns fica até um pouco mais que isso. Eu entendo que uma pessoa bem educada, partindo do princípio da boa educação, que a educação ela vem de casa, não é na escola. Eu sou contrário ao termo Secretaria da Educação. Deveria ter outro nome, porque educação ela vem de berço, de casa. Então o indivíduo ele é educado em casa e alfabetizado na escola, né? E de uma forma mais direta. Então, eu acho que o cara bem educado, ele dá pouco trabalho para a polícia e pouco ele precisa da saúde, a menos por casos necessários mesmo. Né? Questão de costumes, né, que levam... O costume do cachimbo deixa a boca torta. Então, o que acontece? Uma vida que não se alimenta bem, não tem um bom trato familiar, no sentido de alimentação, costumes, beber, droga, entre outras coisas, que levam à necessidade de uso da saúde, né, no caso, né? A saúde ela pode ser acessada em algumas duas situações, eu digo basicamente. Ou você está doente já com a doença, ou você procura para não ficar doente. O ideal é que você não fique doente, né? Mas a educação é primordial nesse processo. Quando a gente pensa, você fez aí o comentário das questões dos abusos, enfim, a pessoa acaba cometendo, eu vejo que, eu sempre penso na palavra acesso, porque eu acho que a garantia, né, do acesso da política pública, seja da educação, da saúde, da assistência, que vai garantir a questão da alimentação, enfim, vai possibilitar que a gente, ao longo prazo, né, no país, a gente mude também esses indicadores que a gente tem, que acaba gerando aí, né, de desigualdades, enfim, que geram tantas questões e acaba, às vezes, também culminando em tanta violência. É um fator bastante complexo a sua entrevista aqui hoje, porque não se fala, a saúde ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Na própria Constituição, né, ela tem um definidor muito complexo. Thaís, questão de equipamentos. Como é que foi esses equipamentos? Chegou algum equipamento novo? Tem novidade para nossos conterrâneos aqui de Franco da Rocha, né? Os Tem. munícipes aqui de Franco da Rocha, tem novidade? Equipamentos, alguma Nós coisa? tivemos, chegou a ambulância nos últimos anos, a gente sempre está renovando aí as questões dos equipamentos, mas tem um equipamento que a população já está sabendo um pouco aí, e acho que é o mais aguardado hoje, Você pode falar pra gente? posso falar, é a aquisição, né, de um tomógrafo que Tomógrafo. nós vamos colocar ali na UPA, no andar de baixo, no térreo, que inclusive está passando por reforma, adequação, para também receber esse equipamento. Vai ter mais novidades lá, nós estamos ampliando também, porque a gente vai abrir ali um ambulatório de ortopedia, né? Vai ter toda uma adaptação ali, mas assim, em termos de equipamento, acho que hoje é o mais aguardado da cidade, que é a tomografia na UPA, né? Isso é importante, hein? É muito importante. Hoje nós temos a tomografia no Lacaz e no Albano, né? E tem Mas fila para fazer. eu não Não diria tem? que a questão primordial, a principal, seja a fila. A gente tem acesso ao exame. Qual que é a dificuldade do ponto de vista da urgência? É que se você chegar lá hoje, por exemplo, e for uma suspeita de um acidente vascular cerebral, um AVC, você vai precisar pedir a vaga, pegar uma ambulância, ir até lá e voltar, fazer uma análise para iniciar um tratamento. Quando a gente tem o tomógrafo, a gente antecipa esse tratamento, ele está do nosso lado ali. Então, o laudo sai mais rapidamente e a gente consegue avançar em protocolos de reversão, que eu tenho uma janela, quando a gente fala em janela, a gente está falando em tempo, um tempo para a atuação de um medicamento que pode reverter as sequelas e a pessoa continuar com a sua vida normalmente. E isso é um ganho gigantesco. Agir na hora certa. Tempo, quando a gente fala na rede da saúde, da urgência e da emergência, o tempo é
fator decisório, né? Então, quanto mais ágil, quanto mais rápido eu consigo, né? A gente teve um equipamento que chegou ano passado, que foi um eletrocardiograma com laudo. O que isso significa? É uma coisa que a gente fala pouco, é que você me perguntou. Não, é bom falar, você está aqui para isso. Ele está conectado a uma rede da Beneficência Portuguesa, é tudo por internet, né? Então tem um notebook lá, um módulo do eletro. E o paciente que tem uma suspeita do infarto faz esse eletro e o exame vai lá para a Beneficência Portuguesa e volta em menos de 5 minutos um laudo laudado por um cardiologista. Então, com algumas indicações, se precisar, ele faz videochamada com o médico que está lá. Então, a gente tem casos de sucesso que a gente começou o medicamento no tempo certo, reverteu a sequela. São coisas assim. A gente fala que é a tecnologia, né, em favor da saúde, que realmente salva vidas. Depois, Fábio, pede para colocar nos comentários, né, no vídeo. E você, uma coisa que o pessoal pede para mim, né, no vídeo do YouTube. A gente está no Instagram, no YouTube, e claro que a gente vai pedir para você dar um likezinho, né? E comenta sobre esse aspecto que você falou, que você faz o exame hoje aqui em Franco da Rocha, o médico da Beneficência Portuguesa está lá atento no sistema eletrônico, na frente do computador, já vai fazer um laudo, já vai enviar para o médico aqui, que pode ser um clínico que vai receber, não é? O emergencista Emergência geralmente é o clínico, médico. Ele é um médico que tem uma especialização em emergência, é diferente do médico clínico que atende lá na porta. Sim. E eu até vou salientar aqui, porque esse eletro está disponível para esse paciente da urgência. Não é o eletro da UBS, não é o eletro lá do centro de especialidade. Ele é uma parceria específica lá para esses casos suspeitos do infarto, aquele caso agudo ali do momento, que tem dor no peito, que está com aqueles sintomas, e a gente tem, dependendo da indicação, né, um medicamento que a gente chama, ele tem um nome difícil, chama Alteplase, né, e é um medicamento que ele vai dissolver o coágulo e ele recupera ali o músculo. É isso que eu estava falando no começo da conversa, era exatamente isso aí. Outra coisa que eu lembrei, eu tive um problema muscular e precisei fazer uma tomografia. Eu acabei tendo que fazer particular, porque eu não aguentava de dor nas costas, né? E acabei, hoje em dia, em média, o valor de R$ 274, R$ 277, uma tomografia, se você for fazer no particular, tá? Então isso, a gente tendo uma condição de fazer no ambiente público, para quem não pode pagar, porque às vezes a gente tira no última quinela ali, ó, vamos falar assim, vou pagar aqui, eu tô com dor e tem que ser agora, e você já faz, já passa pelo médico, né? Ou seja, em torno de R$ 274. Então, isso alivia o fardo das pessoas que precisam mais da saúde, que têm um poder aquisitivo baixo. Que, na verdade, a função da saúde a saúde é garantida pela Constituição. E ela é para todos. Para todos. Mas aquele caso que às vezes a pessoa está não tinha o tomógrafo, né? Tomógrafo, né? Tomógrafo. Não tinha, agora tem. Tá chegando. Vai ter para a UPA. Hoje nós usamos a tomografia do Estado, no Aluano e no LACAS, e marcamos também para os pacientes. Como eu expliquei já, né? Não é um exame que até temos dificuldade, nós conseguimos marcar no Estado. O que a gente quer dizer para a população é que esse exame ali ele vai facilitar, agilizar e a gente vai conseguir reverter situações, né? Porque hoje a gente ainda vê na linha de cuidado do acidente vascular cerebral um grande número de sequelas, né? Então é aquele paciente que vai ficar acamado e esse tempo-resposta ele muda completamente o desfecho, né, da situação clínica. Então, essa é um investimento que traz qualidade de vida para o paciente e a gente sabe também o quanto isso tem um investimento lá na emergência, mas que também gera uma economia a longo prazo quando a gente pensa que é aquele paciente que vai ficar acamado, dependente, que também perde sua força produtiva, né? Além de todas as questões afetivas, a questão da família. É complicado quando o camarada chega ao ponto de ter uma sequela, porque eu vi alguns fatos em que a família vai cansando, né? A família vai cansando, os filhos vão cuidando da vida, e nem todo mundo tem um cuidado especial, né? Principalmente quando tem, por exemplo, um AVC que deixa o camarada numa situação difícil, né? Aí vai gerar outros problemas, né? Porque a família, ela tem que segue seu rumo, né? Alguns cuidam, outros não tem quem cuide, né? Isso causa sérios problemas. Tá isso, então, com relação ao tomógrafo, vai continuar tendo no Estado e vai ter mais um da Prefeitura para atuar. Vai estar lá. Vai estar lá, graças a Deus. As demandas da UPA. Agora quero falar uma coisa que está na moda aí, vamos dizer assim, né? Vamos falar da dengue, essa bendita, não vou falar outro nome, mas enfim, essa coisa da dengue.
Você acha que o fator da pandemia deixou o povo um pouquinho mais desprevenido com relação à dengue? A dengue, apesar dela, como você disse, ela está na moda, a gente não é que ela na moda, ela é a pauta da vez, né? Foi o termo que eu É a usei para pauta tentar da ser vez. educado. É a pauta da vez, é a doença. Mas, de fato, estamos tendo dengue, sim. É a pauta de dengue, ainda temos alguma coisa de Covid, mas é uma doença que tem aí 40 anos, de que a gente tem conhecimento e trabalha com campanhas em saúde pública. O que acontece, e aí eu acho que a gente não pode deixar de falar, é que a gente está no verão, né? Tem uma questão das Chuva, chuvas, né? água. Água parada, e nós temos o vetor, que é o mosquito, que é quem transmite o vírus de uma pessoa doente para outra, né? Que é bom ressaltar que E a fêmea do mosquito é que a vai ser fêmea, enferma? né? A fêmea, ela não tem, a fêmea nem o macho, enfim, eles não têm o vírus nele. Ele vai adquirir na picada de uma pessoa doente. Então, o mosquito em si, se a gente pensar só pelo mosquito, ele é o transmissor, mas ele não é infectado originalmente, né? Então, para eu ter a transmissão, para eu ter esse ciclo, eu preciso ter mosquito e pessoa doente, Se né? picou o vizinho doente e Isso. voou, não sei É, quantos metros ele vai voar, se eu tiver mosquito num lugar que eu não tenho pessoa doente, não vai acontecer nada, picou tá? o outro camarada É, já replicou. Isso, a questão é essa. Mas como ele é um vetor, então qual que é a melhor estratégia, né, para que a É gente a tenha menos prevenção. casos de dengue? É a prevenção para que a gente tenha menos mosquitos. Né? E a água parada, ela ativa essa larva. Quando eu falo ativa, porque tem uma curiosidade, né? Eu acho que muitas pessoas sabem, mas muitos podem não saber, é que quando a fêmea coloca lá seus ovos, enfim, eles podem ficar um ano em ambientes de seco ali, esperando cair Ah, a primeira água para eclodir. Então, eles são bem resistentes, são super adaptados. Então, um ano é muita coisa. Então, todo esse cuidado, ele precisa ser permanente, precisa ser rotina, né? Cuidar da casa, dos potinhos ali de planta. Tem uma situação também que são as calhas, o lixo, né? Enfim, onde tiver o acúmulo de água ali, que ela possa ter deixado ali os ovos, pode acontecer e de às vezes a eclodir. casa da pessoa tá limpa, mas a do vizinho não tá. É isso que Exato. tem que ver, E o porque mosquito não respeita no muro, vizinho não tá. Então, qual que é a ideia nesse caso, de fazer essa pergunta? caixa Falei tá na d'água. moda para a gente poder entrar no assunto e poder dizer o seguinte: é importante que você dê aquela olhadinha no quintal, embaixo das plantas, aquele vasinho que você tem embaixo da planta, onde molha a planta, junta água ali, é o local de criação É de um dengue, local excelente. garrafas, pneus, Ralos, ralos, que esses ralos ficam com água, tem que jogar um isso, cloro ali, né? grelhas, São exatamente. vários locais dentro de casa. Às vezes a sua casa tá legal, você fala, minha casa tá tudo bem, minha casa tá tudo ótimo, mas a casa do vizinho não tá. Você também não vai poder interagir ali, né? Mas tem o pessoal da dengue que tem feito visita. Já sei porque eu estava na rua, estavam batendo no portão lá e foram fazer visitas na minha casa lá, na casa dos meus vizinhos, né? Já tem o pessoal, é da saúde também. É da saúde, nós temos na saúde uma diretoria que chama Vigilância em Saúde, e vigilância, porque eles são vigilantes. Uhum. Dentre eles tem a vigilância sanitária, que eu acho que é a mais conhecida, que Tá sob, faz. tá sob sua pasta. Isso, é da saúde, é uma das Sim, diretorias, né? certo. E a sanitária, que faz as autuações de comércio, acho que essa é uma das mais conhecidas, e nós temos também a vigilância epidemiológica e a unidade de zoonose e vetores de zoonose, que é o VZ. E lá a gente tem os agentes de combate a endemias, que são profissionais que são contratados e têm suas funções, tem outras funções, claro, né, envolvidas, mas o grande destaque da função desse profissional é o controle e combate à dengue permanente. Então, é o ano todo, né, esse controle em pontos estratégicos, né, locais que a gente sabe que tem maior possibilidade, essas visitas, atendem denúncias, também são esses profissionais, e aí quero aproveitar o seu programa para, nesse Fica à momento, vontade. agradecer todos eles, né, os meninos que estão aí empenhados todas as noites nesse fumacê, né, são eles que preparam o produto, são eles que estão nos carros aí. Aliás, também agradecer ao pessoal da Defesa Civil, que tem tido uma parceria com o carro, com o motorista, mas esses meninos, eu falo meninos, né, são todos homens, que estão aí nessa ação do Fumacê,
Eles têm se dedicado muito aí, né, para mais essa ação em combate ao mosquito e tem feito toda a diferença. E eles passam também nas residências, né, como você mesmo mencionou, e fazem esse trabalho primordial, que não é só de orientação, mas eles também fazem um trabalho de mexer com inseticida, com larvicida, e aí eles têm lá todas umas técnicas. São hoje, eu diria que os grandes heróis aí do verão são eles. Queria te falar uma coisa: o nome da funcionária, o nome da agente de saúde que a gente quer elogiar é a Cecília Hum, do Parque Lanel. Cecília, um abraço para Então, Cecília. então já está, Um abraço para ela. Cecília é o nome da minha mãe. tem, ela tem se empenhado muito lá no nosso bairro, viu? Então, de honra quem tem honra, né? De fato, ela Com trabalha, certeza. trabalha bem. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada à Covid. Você tem notado um crescimento dos casos de Covid? Porque a gente tem, até um tempo atrás, a gente não via, fulano tá com Covid. Agora a gente falou, liguei para um colega lá, aí para entrevista, falou, o cara tá com Covid. Falei, melhor não vir. Então deixa para semana que vem, deixa para outra semana, vamos esperar, 7 dias, né? Vamos esperar 15 para garantir, né? Então, É como é que tá importante. os casos de Covid? Nós estamos observando essa tendência de aumento. Aí, desde o começo do ano, a gente percebeu que agora, dessa semana do carnaval para cá, deu uma intensificada, né? Até porque as pessoas circulam, tinha uma tendência já apontada pela Fiocruz de aumento de casos na região Nordeste. E aí meio que migra agora aqui para o Centro-Sul, então São Paulo está dentro aí desses casos. Da nossa observação, do que nós temos aqui na rede, a gente tem casos, né? Mas por enquanto ainda estamos observando sinais muito próximos do que já foram e sem grandes complicações, o que é O pessoal importante. não tem morrido mais tanto por Covid, tem diminuído por causa da vacina, Ainda alguma coisa? tem óbito por Covid, sim, Tem? existe sim o óbito por Covid, como existe o óbito por influenza, enfim, A dengue mesmo, há vários fatores dela, ela se divide em vários também fatores, né? existe o óbito, né? Mas ele está muito relacionado a comorbidades, né? Então, aquela pessoa que já tem uma predisposição, porque seja tem uma imunidade mais comprometida, fator de idade, alguma doença que ela já possui, mais nesse sentido. Mas a gente precisa pedir que as pessoas mantenham aí suas vacinas em dia. Não é o caso da dengue, né? Que ainda não temos a vacina por enquanto. Parece que uma cidade do estado de São Paulo e inicia a vacinação contra a dengue. Eu vi essa São reportagem. cidades da região Alto Tietê. Ah, Tietê, E né? até gostaria de explicar o porquê que lá tem vacina e Fique aqui à vontade. ainda não. É, a nossa UPA, ela é cadastrada como uma unidade sentinela de arbovirose. Então, no estado de São Paulo tem 68, e aqui na região é a nossa UPA, que é essa unidade. Então, todas as semanas, nós, independente de ter dengue ou não, isso aí é uma rotina, o ano inteiro. Nós mandamos sangue dos pacientes, a gente coleta, né, aleatoriamente, aí faz a seleção dos pacientes que podem ter algum sintoma que pode ser dengue, e mandamos esse sangue para o Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo, que é o laboratório do governo do estado de São Paulo, né, que é o maior laboratório de saúde pública aí, e ele faz a gente chama de sorotipagem. O que significa? Que eu identifico se é dengue, e se for dengue, qual é o tipo do vírus. Né? Porque eu tenho 4 tipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. O mais agressivo é o tipo 3, que é o que está circulando em algumas regiões. Então, à medida que a ministra ela fez a aquisição das vacinas, qual foi a estratégia da equipe dela para distribuir essas vacinas para o país? Priorizar as regiões que têm a circulação do tipo 3. Aqui nós temos a circulação do tipo 1. Né? Que é mais Então, brando. é mais brando, é um tipo que já circulou aqui em outros momentos. Então, teoricamente, né, aí do ponto de vista da teoria científica, quando a gente já teve contato, a gente tem aí já uma resposta mais é, Mais rápido, mais positiva à preciso. doença, o enfrentamento. Vamos dizer que os soldadinhos aí do corpo, os anticorpos, já estão mais preparados para ela. Né? Então, o critério de escolher os locais que eu recebi a vacina foi a circulação desse vírus mais agressivo. É uma questão lógica, né? Porque é É, mais perigoso, né? Mas em saúde também você precisa elencar critérios técnicos, né, para definir prioridades, não tem jeito. Thaís, você falou relacionado à fumacê, né? Vou quebrar um pouquinho o teor da nossa entrevista.
o fumacê, a gente tem um pouquinho de preocupação, essa é a importância, eu fico sempre ligado onde é que vai estar o fumacê. Uhum, Por quê? Porque o meu hobby é criar abelhas sem ferrão, né? uhum. Então, o que acontece? Quando o fumacê vai passar, eu tenho que tampar o portão, né? Por quê? Senão entra, infelizmente, Você cria os abelha. colegas que criam, eles no Brasil nós temos muitas espécies de abelhas. E o povo brasileiro ele conhece só a abelha africanizada ou a abelha europeia, que é essa que vê no desenho, que a criança já nasce sabendo aquilo. E as abelhas do Brasil, umas cerca de 200, 280 espécies, umas 180, 200 são conhecidas. Ainda tem muitas a serem estudadas. Tem abelhas da Amazônia que estão em extinção por conta das árvores que demandam há centenas de anos para criar um oco dentro, para poder aquela determinada abelha fazer a sua colmeia ali. E o povo brasileiro, em geral, não conhece as suas próprias abelhas. Tem grandes lavouras, a pulverização mata muitas abelhas brasileiras e nós não conhecemos o nosso próprio bioma. É uma coisa. Eu aprendi isso na internet e a gente cria, não é por comercial, não, é porque verdadeiramente é bonito de ver. A gente se apega em fumacê, a gente fica preocupado. Um dia vai passar fumacê, vamos tapar o portão. Porque é necessário passar, É. é importante e a gente tem que se precaver, né? Senão, isso me dá um comentário até para dar uma É, oxigenada. e o fumacê, nós fazemos em horários noturnos ou na madrugada, justamente para tentar, né, minimizar os impactos biológicos aí para os animais. Né, que a gente, inclusive um deles é a abelha. A beira de noite até umas 5 da manhã, 5:30, ela está dentro do sua E colmeia. isso é por isso que a gente escolhe esse horário. Então, quando a gente vê um fumacê aí, às vezes acontecendo durante o dia, provavelmente são com inseticidas, produtos específicos que são seguros para abelha. Nós trabalhamos com esses aqui especificamente nesses horários por conta de não ter risco para elas também. Então a gente tem biólogo, né, que acompanha, profissional veterinário também que ajudam na elaboração desses programas. E a gente tenta isso. Até aproveitar e comentar que a gente também tem, na própria natureza, a questão do controle biológico Sim. das larvas, né? Então, locais onde a gente tem peixes, por exemplo, girinos ali, eles acabam comendo a larva. Então, onde tem água, não chega a ser um risco, porque você tem o predador. Quando tinha, antes de ser pavimentado o Basílio Fage, tinha aquele rio no meio. Ali tinha um monte de guaruzinho, peixinho. Uhum. E aqueles peixinhos comem as larvas, né? Comem, com Comem isso certeza. tal. Onde eu tenho peixe, até o girino do O sapo, sapo. a gente fala que é um controle biológico, né? Você tem ali o predador. São locais em que a dengue não vai se desenvolver. Não é um local que a gente considera de risco. O risco é onde são as residências mesmo. E lembrar outra questão, né? A gente tem, às vezes, preocupação por mata, região de rios, enfim. Mas ali também, se você não tem concentração de pessoas, e você pode até ter mosquito, mas se você não tem pessoas, aí você não vai ter pessoa Não doente, vai ter não doente. vai ter dengue. Então, a nossa preocupação são residências. Residências, e a gente sabe que à medida que a gente tem as regiões com mais densidade demográfica, né, mais pessoas morando por metro quadrado, Próximo de você nós. tem mais risco também, porque o mosquito também tem uma capacidade limitada de voo, né? E ele vai conseguir infectar mais pessoas, contaminar mais pessoas, à medida que elas estejam mais próximas. Thaís, essa pergunta para você. Eu sei que a pasta da saúde ela é complexa por conta da médicos, fatores sociais, acompanhamento, que você falou de controle de natalidade, campanhas desse gênero. Vem a dengue também, que é uma coisa que afeta bastante. É bom falar bastante da dengue, porque, na verdade, ela interna pessoas, ela derruba as pessoas na cama e pode até matar. Então, eu acho que é muito importante salientar esse fato da dengue e saber que nós estamos sujeitos a isso, não só em Franco da Rocha, como em qualquer outro lugar que a gente for. Porque no Brasil, os americanos estão fazendo recomendações, caso vier para o Brasil, tomar cuidado com a É dengue. emergência no país todo, né? É emergência no país todo. Então, é um fato nacional. É nacional. Relacionado às verbas, às ações que você tem visto, o fato de a gente ter, é uma pergunta pessoal minha, está até fora da pauta, a gente tem um deputado estadual, um deputado federal, nativos da nossa cidade, né? Uhum. São nativos aqui,
influenciou, ajudou, teve algumas emendas, teve alguma coisa. É importante para a cidade ter para a saúde, na pasta da saúde, essa, essas duas pessoas que são, assim, uma novidade. Não estou fazendo política, que aqui a gente não faz política, a gente fala fatos e realidades, né? Sim. É a primeira vez que a gente tem dois deputados, um estadual e um federal, que são da cidade de Franco da Rocha. Então eu creio que vale a pena salientar. Lembrando mais uma vez, o podcast é independente, a gente traz os gestores, as pastas aqui. Logo mais o pessoal vai fazer isso também, e eu acho até bacana fazer. É convidar o gestor para que você em casa, você que vai assistir o podcast, saber como funciona a dinâmica da boca da gestora, diretamente da pessoa que administra a saúde dentro do município, as dificuldades que tem e também as novidades que estão chegando, né? Sim. E com relação ao fato de dois deputados, é importante isso para a saúde, para a cidade? Como é que a senhora tem a sua visão a respeito disso? Hoje é fundamental, né, Daniel? Porque a gente ter esse acesso, essa interlocução nas pastas, seja lá nos ministérios, né? Filho da professora Renata Isso, e do Mauricinho, que foi meu colega de faculdade. Eu estou falando isso, não, a gente vai trazer outras pessoas também, sim. também de outros vertentes políticos, porque é importante. Mas é importante também saber que vem verba para cá, que É, vem. faz É, toda a diferença. faz muita diferença, né? Sim, nós temos recebido aí nos últimos anos as emendas estaduais, né? Tem um protagonismo do deputado Maurici nessas emendas e das suas relações aí no governo do estado. Nós temos também já frutos do trabalho do Kiko no primeiro ano de mandato dele, seja emendas para a saúde, seja também por viabilizar visitas no Ministério, articulação de projetos, como foi o caso que ele também já anunciou. Nós anunciamos da breve instalação do SAMU aqui na região, né, que são hoje Franco da Rocha é uma das poucas regiões do estado de São Paulo que não tem o SAMU, Franco da Rocha, mais uma outra região lá na divisa com Mato Grosso, que ainda não tem, mas na Grande São Paulo só nós não temos. Né? Então, já viabilizou, o projeto está totalmente aprovado e deve rolar esse ano ainda, né? Então, ambulâncias aí para a região do SAMU e o serviço operando, né? O Então, serviço do SAMU é igual de São Paulo, né? isso. Acompanhado por um médico, é isso? Exato. O médico vai no atendimento grave, né? E a gente tem as ambulâncias lá todas adaptadas, caracterizadas, enfim. E foi possível pela articulação dele, né? A gente esteve lá com ele nas reuniões, nas secretarias, todo o envolvimento dele também nessa ampliação dos médicos nas unidades, dessas relações lá na atenção primária. É fundamental, né? Você ter, uma abre portas. De fato, faz toda a diferença. Eu te perguntei porque se havia médico junto com o SAMU, né? Porque já é mais avançado, né? O SAMU que é uma Isso, ambulância com exato. motorista e tal. Por quê? Por dezenas e dezenas de vezes, eu como tive minha formação no trânsito, qual que era a formação? A gente, uma parte do nosso currículo era atendimento de acidentes de trânsito. Então, quem chega primeiro é o policial militar. Sim, Ele vai olhar, vai analisar aquela questão e vai optar quem ele vai chamar. exato. Em dado momento, a gente tinha autoridade até para acionar o Águia. Depois Sim, isso foi mudando. Havia outros protocolos. Mas, na priori, o que é chegar lá? Chega no local, o cara está com fratura no fêmur. É uma fratura grave, porque a pessoa está lúcida e tal, mas tem o problema da gordura, né? Do osso, né? Que vai misturando a corrente sanguínea. Eu já atendi a ocorrência aqui em Franco da Rocha, que o rapaz estava conversando comigo, mas foi atendido naquele momento poucas ambulâncias, demorou um pouquinho, o resgate no caso, estava atendendo uma outra ocorrência, e esse garoto depois tomei conhecimento que ele veio a óbito 15 dias depois no hospital já. E a mãe depois foi tomar conhecimento que a gravidade do acidente de trânsito, onde envolve fratura de fêmur, envolve a gordura, né, do osso, não sei se deve o ter nome técnico é esse, ocasionado uma embolia pulmonar. acabou perdendo uma vida, né? Mas tendo médico no SAMU, na ambulância, em determinadas ocorrências, ele vai fazer muita diferença, né? Muita diferença. É a questão do tempo, de novo. Quando eu falei do tomógrafo, é a Aí você mesma atendeu o questão, médico é já no o local. tempo. Então, um paciente grave é o paciente que o médico vai junto, né? Não são todas as ambulâncias de SAMU que tem médico. Tem a ambulância básica, que vai o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e o motorista, e tem a avançada, que nós vamos ter também, que vai o motorista, o enfermeiro e o médico.
Então, eles têm condições de, no local, realizar medicações, realizar procedimentos como uma intubação, por exemplo, uma reanimação, né, que a presença do médico, então, vai fazer toda a diferença. E a gente lembrou que tempo, né, é vital na urgência. No caso Então, de saúde, acidente é faz importante. toda a diferença. Então, é uma qualificação do atendimento e reduz as sequelas, né? Você está falando E salva vidas. salva O vidas, importante é salvar vidas. salva com qualidade. Thaís, essa questão do SAMU, então esse ano já vai estar em Vai Fogo da ter Rocha. Já SAMU. vai ter SAMU em Isso, Fogo da Rocha. inclusive, já foi anunciado aí nas páginas dele, nós também já fizemos alguns anúncios, deve se concretizar, mas com certeza volto aí na sua questão, tem essa relação com ter essa representatividade, né, nas câmeras aí na federal e também aqui na estadual. Na verdade, eu faço questão assim de falar 2 ou 3 vezes. Estamos aqui com o Djalma, que está com a gente aqui, né? Obrigado pela presença. O Fábio na técnica ali. Sofre comigo, Fábio. Aí, é assim, ó, importante saber que também é socorrista. Está fazendo um monte de curso socorrista. Já fez uma meia dúzia lá. Aí, ele gosta do tema. E Thaís, o prazer de salvar uma vida, ele é muito grande. Eu, graças a Deus, salvei, tive a oportunidade, dada por Deus, de salvar vidas. Isso tudo é tudo que eu falo na minha profissão de polícia militar. E todas as ocorrências são registradas. A gente é colocado numa, se não me engano, é uma folha 10 do nosso currículo, nossa pasta, e tem lá todos os elogios. Já fiz acompanhei alguns partos, parto é um processo natural, você somente acompanha. Então, eu comentei isso no outro podcast, salvei algumas vidas, inclusive em ambiente que eu não domino, que foi um caso nas Sete Quedas. Eu estava estacionado a viatura, graças a Deus o governo tomou a iniciativa de fechar aquele ambiente, que não era propício para a recreação, morria muita gente, e a gente estacionava ali. Eu tive a oportunidade de até amarrar uma corda, o cara desceu a escadaria batendo nas pedras. Eu não nado bem, né? Então agarrei o cara lá e consegui tirar da água. E isso pra gente é fundamental. A gente salvamos aquela vida, né? Aí se faz um RCP, é meio complexo, porque a pessoa que não está disposta, ela não vai fazer o RCP no cara ali. Hoje em dia você usa outros métodos, você tem equipamento para fazer um boca a boca ali. Hoje, antigamente não tinha, era tudo ou nada. E é complicado. Mas ainda é bem importante, né, a receber. Então, Mesmo, por exemplo, o ideal mesmo é que a gente trabalhe muito com a população as técnicas básicas, né, de RCP, de até mesmo outro tema que a gente fala muito, que é a técnica do desengasgo, né, gerou até a lei aí, a Lei Lucas, né, então é importante que a gente divulgue porque saber dominar minimamente essas técnicas salvam vidas. salvamos a senhora que se me lembrou, né? Teve uma casa de repouso, a senhora afogou. E a senhora estava respirando muito pouco. Aqui na 9 de julho, próximo no Pouso Alegre. Quando nós chegamos lá, conseguimos desengasgar a senhora também. Aí acionamos o resgate, né? A partir daquele momento chegam os profissionais mais capacitados, cujos quais eu elogio todos os dias, nossos amigos do Bombeiro, Sim. De grande valia. Muito. Thaís, ainda na parte. Se você tiver algum assunto que você queira salientar, você pode falar, tá? Que aqui estamos aqui para, como eu disse, para que o gestor da pasta venha informar as novidades do cidadão. E eu vejo na parte da saúde do homem e da mulher. Por exemplo, o homem morre de medo de fazer aquele exame lá do toque, né? Aí os caras, olha, os caras sacodem a roseira, né? Fala aí, Fábio. Chegar lá, o homem tem medo, tem vergonha, é um negócio complicado pro homem. Que é o Novembro Azul, é isso? Novembro Azul. Novembro Azul, e tem o outro que é da mulher, Outubro Rosa. Outubro Rosa. Então a mulher, geralmente, ela se cuida muito mais que o homem. O homem não se cuida. Como é que tá essa. A mulher, eu nem vou dizer porque ela já se prepara para isso, né? Lembrando mais uma vez, a Thaís é a primeira, nosso podcast como é que se diz? Não tem muito tempo, mas é a primeira mulher que vem no nosso podcast. Seja bem-vinda, de muitas outras que virão. Convidamos também a doutora Jaqueline, lembramos. Sim. Vai ter a Leire, que a gente também convidou. A presidente da CDL, que é uma grande colega nossa, a Carol, ela esteve aqui, mas ela já faz parte do grupo junto com a gente, nos ajuda bastante. Grande abraço a Carol e esse pessoal da CDL. Mas, como entrevistada e gestora de uma pasta de grande importância, é você, tá?
Ao longo do tempo isso vai ser. Como se dá? Se o homem chega lá na UPA, lá, você homem, está com medo de fazer exame da UPA, está preocupado. Como é que se dá isso hoje para o homem? Que é um milímetro muito grande entre os homens. É cultural, né? A mulher, ela cuida, então ela tem que se cuidar, né? Então ela precisa levar o filho na unidade, né? Então isso acaba trazendo essa questão. Proximidade da mulher com a saúde. Ela precisa ir, né? Ela acaba indo. Então, cuida e acaba sendo também paciente, né? Então, isso está culturalmente. Acho que se a gente entrar numa unidade básica hoje, ainda você vê muito mais mulher como paciente do que homem ali esperando. Né? Mas a gente precisa falar disso e acho que começa num processo de educação em saúde, e falar que precisa se cuidar, que não é uma coisa só de mulher, né? Que não tem problema de sentir dor, não tem problema se cuidar, e que também a gente vem aí desse processo, né? De que homem não chora, enfim, não sente dor, é valente, e outras questões que aí quando a gente fala no Novembro Azul que estão relacionadas também com a questão, né? De virilidade, enfim, da questão. Mas hoje a gente recomenda ainda o exame do toque, claro, mas nós temos também o exame de sangue, que é Que o é o PSA. PSA. Isso. Então, ele é um marcador que vai indicar aí uma possível necessidade de encaminhamento para um urologista, que daí lá onde, de fato, acontece um exame mais detalhado, né, que é o profissional que vai realizar. Então, Thaís, eu sei que a importância do PSA, do exame de toque, né? É, mas esse exame não se dá na UBS nem na UPA, né? Onde se dá esse exame? O PSA, o exame de sangue, a gente coleta na UBS mesmo, Sim. né? Na UPA, ela não vai fazer esse tipo de acompanhamento. Até aproveitando para dizer, né, que a UPA é a unidade de pronto atendimento mais focada para as urgências, aquela questão que precisa resolver no momento, né? Até um pouco de, vamos dizer que são casos mais graves. O acompanhamento, né, então, da saúde do homem, a gente preconiza que comece na unidade básica de saúde, vai ter lá um atendimento com o médico clínico, ele vai avaliar a situação seja da idade, seja da história familiar, seja de sinais e sintomas, um exame físico ali que ele pode realizar, e ele pede também o exame de sangue, o PSA. Dependendo da alteração, né, se houver uma alteração, pode ser encaminhado também para o urologista, que daí é o médico que a gente tem na Praça da Saúde, ali no Centro de Especialidades, e lá sim, né, o médico pode optar por realizar o tão O exame, famoso exame o de tão toque. temido, viu, Fábio? O Então, tão temido exame de toque que o homem tem que fazer. Lembrando que a próstata é um órgão que está logo acima, abaixo da bexiga do homem, cuja uretra passa no meio, e todo homem tem o problema do crescimento da próstata, que é natural. Uns vão ter aquela famosa hiperplasia prostática, que é o inchaço ou o crescimento da próstata, e vai pressar o canal da urina. E pressionar vai ali. pressionar o canal da urina. E aí o cara vai ter dificuldade em urinar. Isso também tem que ter um acompanhamento, porque chama-se benigna, né? Ou seja, não é problema. Isso. Vai Mas ter que aí, tomar remédio. para ter esse diagnóstico, se é uma hiperplasia, Tudo se demanda. é uma lesão já oncológica, que a gente fala que a gente faz, na verdade, é a prevenção do câncer, né, de Sim. próstata. Na verdade, não é a prevenção, é que a gente trabalha para, no âmbito de prevenção, realizar diagnóstico precoce. Então, esse acompanhamento, essa rotina, vai possibilitar que você faça uma descoberta, né, o diagnóstico mais cedo. E em doenças oncológicas, né, que é o câncer, a gente tem taxas de cura muito boas, né, quanto mais cedo for o Que é diagnóstico. silencioso. É silencioso, né? E ele tá tudo bem ali, até percebe uma alteração, vai esperando e quando vai, É pode complicado. ser tarde, né? Então essas dicas são importantes, né? E vale para mulher também, Vale para viu? mulher. Vale para mulher que é a rotina, é fazer o diagnóstico precoce. Descobrir cedo aumenta as taxas de cura, né? Porque você vai acessar o serviço especializado, iniciar o tratamento, seja lá uma radioterapia, uma quimioterapia, um tratamento cirúrgico, enfim. Thaís, o... hoje você tem qual é o maior número de, ou melhor, qual a tipificação que você vai dar para os casos de atendimento na UPA hoje, ou de atendimento médico na região, os casos mais recorrentes? Nós temos na UPA uma grande procura, né? Hoje a unidade que mais tem atendimento no município, a nossa maior unidade é a UPA.
Ali tem dias que passam mais de 1.000 pessoas. A média hoje é 1.000 atendimentos, mas há dias que tem mais de 1.000 pessoas procurando a unidade. A gente tem, inclusive, né, uma grande demanda também, que a gente classifica que com essa ampliação das unidades, dos horários, que eu já comentei aqui com você, da ampliação das equipes, nós vamos conseguir migrar o atendimento dessas pessoas para as unidades, né? Sim. Que elas podem ser atendidas lá perto de casa. Mas eu tenho procura seja por um acidente, né, um trauma, temos ortopedista lá, então, fraturas, nós temos também os eventos cardiológicos, seja suspeito do infarto, né, um infarto que acaba se confirmando, infecção de urina, uma diabetes descompensada, uma hipertensão, São fatores diversos, bastante. são diversos, a gente tem muita queixa, né? É a dor aguda, é uma crise renal, enfim. São vários os motivos. É um começo de AVC, tem as emergências, né? Enfim. Uma coisa que eu já perguntei para o Blandino, eu vou comentar com você. Não vou te perguntar. Tá. Relacionado à maternidade, né? O que acontece? Na minha visão, o pessoal nascia tudo, na minha época, tudo no Juqueri, quase aqui, né? Sim. Ou no Juqueri ou no Hospital de Caieiras. Isso, que é o EMED lá de Caieiras. Eles se mudaram para lá, né? Na verdade, eles foram pro prédio municipal de Caieiras ali, né? Que é onde é a maternidade hoje. A maternidade, você sabe que a estrutura está praticamente pronta. Totalmente pronta. Totalmente pronto. Então só está faltando agora alguns ajustes para poder inaugurar verdadeiramente. Agora falta eles marcarem a data e se mudarem. Na verdade, será a maternidade tem participação do Estado? Como é que é isso aí? O Estado com a maternidade? Qual a relação? Esse tema circulou bastante aí nas últimas semanas, né, Daniel? É importante a gente reforçar aí pro público que assiste aí o seu podcast. A maternidade, ela é um investimento do ponto de vista do prédio municipal. A Prefeitura de Franco da Rocha, com recursos próprios, construiu o prédio. Teve lá, à época, conversas, diálogos com o Estado, acertos pelo motivo de trazer a maternidade para cá, né? A gente tem hoje a maternidade de Caieiras, um prédio que já existia, então aqui totalmente adaptado, né? Então um prédio pensado em ser térreo, com muita acessibilidade, com qualidade para as mães, para os bebês, com UTI, com centro cirúrgico, enfim, um espaço acolhedor, enfim. Então retorna para Franco da Rocha, né? E você que fala que nasceu aí, né, no Juqueri. Não, eu não nasci no Juqueri, mas eu sou franco-grossense. Minha família é daqui desde 1912, né? Entendi. Vieram daquela região de Vinhedos, Valinhos, ali. Veio de lá. Veio de lá. Veio de lá também. Grande imigração italiana, que foi para aquela região, trabalhar nas vinícolas, né? Sim. E aí meu avô veio para cá e ele acabou... meu avô era colega do Sapo, que é avô do Kiko. Seu Mário Seleguin. O que acontece? E meu avô acabou sendo chefe da segurança do Juqueri, né? E filho de italiano, né? Sim. Oriundo da Calábria, a parte mais brava dos italianos, né? Minha avó já era da parte de veneziana, lá o pessoal mais calmo, mais tranquilo. E ele tomou conta com o punho de ferro da parte de segurança do Juqueri, né? E eu cheguei, todo funcionário, Thaís, que ganhava cargo de confiança, morava lá dentro. Não sei se você sabe disso. Sim. Inclusive os médicos, chefe da clínica médica, chefe de tal, tinha a Vila Médica, tem lá até hoje. Tem, a gente vai lá. E a Vila Médica é a primeira direita, né? E no almoxarifado tinha 2 casas. Inclusive, eu não sei quem está dirigindo o Juqueri hoje, eu vou fazer questão de convidar para vir aqui. Depois o batalhão acabou indo para lá, eu acabei trabalhando uma boa parte da minha vida dentro do Juqueri e convivi ali. Então eu tenho uma paixão muito grande pelo Juqueri, pelo Parque do Juqueri, pela nossa cidade, e a gente carrega com orgulho a bandeira de Franco da Rocha aqui, que aliás, falando da bandeira de Franco da Rocha, deixa eu falar do Couto, nosso amigo Couto, que é guarda municipal. Você que precisar de bandeiras, algumas coisas nesse sentido, @Couto, né, Fábio? Isso. @Couto. Couto, obrigado, tá aqui as bandeiras que você mandou, agradeço. Logo mais a gente vai estar presenteando os nossos visitantes aqui com a bandeira de Franco da Rocha, com muito orgulho, vindo @Couto, nosso amigo Couto Artes. Obrigado, viu, Couto? Thaís, então, retomando a linha da maternidade. Você tem ideia de previsão, alguma coisa que possa adiantar ou não tem? Nós estamos trabalhando com a expectativa de que aconteça agora, no mês de março. Mês de março já?
em março. Opa, Nós estamos em conversas avançadas aí com o pessoal da Secretaria do Estado e estamos só para definir a data agora. poxa, fico, é Tá muito no, bom. Quero ser convidado para poder com estar certeza. fazendo a gravação lá de, com bastante carinho para poder Tá divulgar isso aí que convidado para para mim a inauguração, nós vamos divulgar com certeza, com muito carinho. A população de Franco da Rocha, né, merece. A gente sabe que você fala desse pertencimento, dessa riqueza que eu queria aqui para Franco da Rocha. Não nasceu mais, né, aqui depois de a gente já fiquei. 18, né? O cara nasceu em Caieiras. Aqui agora o Código Civil, salvo o melhor juízo, você nascendo, morando no Franco da Rocha, nasceu lá em Butujuru, mas você pode Você ter registrado para vocês. pode, pode. Mas a gente tem, para além dessas questões que eu disse, da qualidade do prédio, dessas relações da região que culminaram nessa pactuação regional para que acontecesse a construção aqui, né, das decisões da época que foram pactuadas e acabaram realizadas e agora vai acontecer a implantação aqui, nós temos também um indicador numérico que nascem mais mulheres, mais crianças franco-rochenses do que caieirenses em termos de quantidade populacional, inclusive, né? Uhum. Então, vai facilitar demais o acesso, melhorar a qualidade de vida dessa mulher franco-rochense de uma maneira... Mariporã, que também usa esse serviço, né? Acaba ficando mais próximo Franco da Rocha do que ir até Caieiras. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente vê muitos carros, placa de fora aqui na região, o pessoal da região em si acaba se utilizando da UPA, daqui da região, outros municípios, não? como eu falei para você, eu cheguei aqui em 2011, né? Uhum. E a época a gente tinha no antigo PA, que depois acabou virando UPA, naquela época a gente tinha pelo menos 50% de pessoas de outras cidades, né? A gente vê que nos últimos anos o Franco da Rocha evoluiu muito, mas a gente também teve uma evolução do serviço de saúde na região. Então hoje a gente diminuiu um pouco esse número, mas a gente ainda tem aí 30% de público Externo. externo, então das cidades da região e às vezes também de outra região que acaba vindo, né? Perus, ali que é São Paulo, enfim. Que a gente também tá com uma facilidade que é o acesso muito próximo à estação de trem, né? Então não é difícil esse acesso, né? Então Entendi. e o SUS é porta aberta, né? Então a gente atende sem problemas, e a gente entende que à medida que as cidades também vão evoluindo, vão se qualificando, vão ampliando o acesso, que aí volta na palavra acesso de novo, que o usuário, né? Enfim, o cidadão, ele quer passar num lugar mais próximo, seja de onde ele está trabalhando, ou seja de onde ele mora, né? E que Thaís, acho que a evolução da médica está se dando por igual nos municípios dos circunvizinhos, né? Seja Caieiras, Mariporã, Francisco Morato, e, e por isso talvez até diminua um pouco o atendimento. Porque já teve épocas que a gente saía daqui e atendimento lá em Morato. E teve época de Morato vinha para cá. Eu digo para você que eu já fui há muitos anos atrás, não estou dizendo agora, viu? Questão de mais de 20 anos atrás. A gente às vezes ia no médico em Morato ou vinha aqui. E, e eu acho que eu não tenho ido na UPA, graças a Deus, não tenho ficado doente, né? É, mas entendo que hoje está bastante aparelhada, com 70 e poucos médicos atendendo na região, né? Os, Não só na UPA, os 73 são só nas UBSs. Eu só nas não UBS. contei nessa conta os médicos da UPA. Ah, então conta que eu vou fazer a conta. Na UPA é muito São mais. 73 Só nas nas UBS, das UBS. 14. Beleza. Isso é Isso. bom salientar. Isso. Agora na UPA já tem mais. Nossa, são muitos. Nós temos durante o dia 11, à noite a gente tem mais 8. É, que essas pessoas às Em vezes se cima, vamos repetem. dar em média de Mas se a 100, gente 100 médicos. pensar durante o mês todo, a gente está falando, se a gente chegar numa conta de 22 médicos dia, a gente chega em mais de 600 plantões mês. E aí, porque o plantonista ele tem uma característica, né? Eu posso trabalhar na segunda, volto na terça, daí venho de novo na sexta, então eu acabo não contando o indivíduo médico, mas eu conto a Plantão. quantidade de plantões. Então, eu tenho em alguns dias 6 médicos na porta ali atendendo a demanda geral. Tem o emergencista, tem o médico que está cuidando dos pacientes que estão internados, tem um ortopedista, tem mais 2 fazendo pediatria. Então, é bastante gente. Então,
eu acabo contando por plantão, hora médica durante o mês. Entendi. Mas esses 73 são só esses da estratégia. A gente tem também ainda alguns que são médicos concursados, que também estão nas UBS. Então é bastante médico. Mudando um pouquinho, voltando um pouquinho na parte da prevenção. Ah, quando as pessoas, você havia falado que as pessoas vão até a gente vai até a casa, detecta o problema, e é onde o médico, em dado momento, vai até a casa da família. Questão de Isso. comorbidade, questão de necessidade. Isso já existia antes ou não? Já a estratégia de saúde da família, ela começa aqui no município de Franco da Rocha nos anos 94, Mas os o anos médico já ia em 90. casa nessa época? É que fica sem médico por muito tempo, né? Entendi. E aí isso, a partir daí do 2013, com o governo do Kiko, né? Eles chegam a 26, nessa estratégia do Programa Mais Médicos do governo federal. Porque qual que é a questão médica? Por muito tempo antes desse programa, a gente teve dificuldade em fixar o profissional no município, né? Seja porque é uma cidade da região metropolitana, talvez não tão atraente para o médico morar, fixar sua residência, né? E aí ele acabava optando por empregos aí na capital, né? E que é muito mais próximo de casa, talvez por valores mais acessíveis, enfim, por N fatores aí. Então, quando a gente vai para aquela discussão do mais médico, o que a gente ainda faz um pouco é a questão de prover esse médico, esse profissional, nas regiões de difícil acesso, né? Então, quando a gente fala em Amazônia, fala lá no sertão nordestino, enfim, nas regiões ribeirinhas, que tem essa validade de levar esse profissional até lá, mas também para essas regiões, como a nossa aqui, uma região metropolitana, né, que também tem suas dificuldades na fixação do profissional. Isso é importante, a gente saber informar as pessoas a respeito disso. Thaís, relacionado ao horário das UPAs. O horário das UPAs tem novidade, não tem novidade dos horários aí? Vai ter novidade para os horários das UBS, Das unidades UBS, perdão, básicas, falou para isso. UBS. Com essa ampliação, então a gente, como eu disse já um pouquinho no começo, a gente já tinha ampliado algumas, 8 delas até as 19, né, e foi possível, e agora com essa completude das equipes, né, que a gente consegue completar as equipes, a gente conseguiu ampliar 4 delas até 10 da noite, a Das partir de 22 horas. segunda-feira. Então, vou falar aqui, é o UBS do Parque Vitória, é o UBS do Monte Verde, que é a questão pro lado de cá, né, onde nós Lá do leste. estamos, lado leste, e temos também lá do outro lado, mais sentido da rodovia, Francisco Morato, enfim, sentido Jundiaí, a gente tem a Luciana e também o Jardim Bandeirantes. Dois pontos extremos, né? 2 pontos extremos, Ah. exato. E aí também fizemos, né, um estudo do perfil populacional dessas regiões, então a gente observou que são regiões que têm pessoas também com mais perfil de idade economicamente ativo, então que estão trabalhando nesses horários e que podem se beneficiar dessa ampliação de horário depois que saem dos seus trabalhos, enfim, podem acessar o serviço, né? Aí tem todos os serviços, vão continuar até as Isso, 22 nós horas. vamos ter o atendimento médico, de enfermagem, sala de vacina, farmácia e também um dentista. Muito bom. Falou vacina, eu lembrei do detalhe, né? Ainda tem a quinta dose Da da Covid. Covid, né? Houve muita controvérsia essa quinta dose, o pessoal tá com medo de tomar, por conta de um termo quando entope as artérias, tem. Como é que é o nome? Obstrução? Não, tem um termo, um outro termo para isso aí. Qual é o termo, Fábio? Trombose. 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 Isso eu Trombose conheço. pulmonar. Trombose, dá trombose em qualquer lugar, no pulmonar e tal. E teve casos de pessoas tomar e no mesmo dia passar mal. E eu queria até que você tirasse desmistificasse isso para mim, porque no caso de a pessoa tomar, passar mal e ser constatado uma trombose pulmonar. Já viu isso? Aqui nós não temos É, né? casos, não. A vacina, ela é segura, Aham. né? A gente toma vacina há muitos Eu anos. tomei as 4 doses, né? A quinta eu Isso. deixei em stand-by. Mas outras vacinas a gente toma há muito tempo.
né? Aí algumas pessoas, quando a gente entra no diálogo, enfim, não vou falar debate nem discussão, Ah, né? conversa normal. Quando a gente está no diálogo e falando sobre a questão, a pessoa fala, não, mas foi muito rápido, né? 1 ano de pandemia já tinha vacina. Foi muito rápido, né? Porque a gente sabe Precisava ser rápido. precisava. É bom a gente lembrar que alguns anos atrás, antes da pandemia, já tinha tido um pequeno surto na Europa, ali em países de um SARS-CoV, que é a família do vírus. Então já tinha uma engenharia da vacina adiantada por conta daquele evento. Não virou um grande evento, mas houve ali uma situação. E nós tivemos também, que o nosso SARS-CoV é o 2, né? Lá foi o MERS, lá tem um outro nome, uma variação. Mas, resumindo, a gente tinha engenharia já disso, e nós temos anos de experiência em produção de vacina, né? Então, a gente parte de um zero. O, esse vírus da Covid e nas vacinas dos cachorros já vem, você sabe isso aí, né? Uhum. Você viu, Fábio? Você viu? Eu falei, sim. Hã? Na vacina já vi, então há trabalhos antigos nisso. O cara vacina o cachorro, dá uma olhada na V8, na V10, já tem esse SARS-CoV. 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 Esse evento lá na Europa já tinha tido um tempo, né? Então, assim, a gente já tinha conhecimento e nós temos hoje muitos profissionais capacitados aí ao redor do mundo, trabalhando nessas Continua grandes trabalhando, né? indústrias, trabalho o tempo todo, e a importância do investimento em pesquisa, né, que não pode parar, porque é o que de fato vai salvar a vida e a gente tem, como teve aí, né, essa vacinação em massa. E foi um grande sucesso a vacinação de Covid, apesar de várias dificuldades que nós tivemos, seja porque vinham poucas doses, teve também que não é bom para o ponto de vista de saúde, uma disputa ideológica entre algumas Eu, pessoas, o que é péssimo, né? Que a saúde não pode eu acho que a se saúde é um termo interferir nisso. técnico. Deve ser debatido Não entre os pode se técnicos, entre os profissionais. utilizar de um tema desse para isso, mas enfim, acabou acontecendo, né? Mas apesar de todas as dificuldades, mas a vacinação foi um grande sucesso, porque se a gente observar, a gente trouxesse aqui números de óbitos daquele período e qual foi o efeito pós o início da vacinação, é evidente. Minha mãe, Thaís, ela ficava esperando sair a vacina. E Sim, ela não foi deixava ninguém entrar no quintal dela. Se entrar no quintal, a gente não recebia ninguém sem máscara, nem prestador de serviço, nada. E eu vou te falar, ela infelizmente está com Deus hoje, mas por um outro motivo. Mas ela esperava muito essa vacina, ela falava todo dia da vacina, que vai chegar a vacina, vai chegar a vacina. E quando chegou, ela já não estava mais aqui, mas eu tive o prazer de ir lá na praça. Não estava no ambiente externo da praça lá, É que ali foi montado uma tenda ali, uma né? tenda, Foi muito bom aquilo, foi um muito rápido o drive, atendimento. foi sim. Separava o carro, entregava o documento, o funcionário ia lá, é, pegava o seu documento, depois você passava ali, gentilmente. Para ser sincero, eu tomei a vacina, depois eu fui para casa pensando que eu nem senti, né? Porque a primeira vacina, mas já não tive reação em nenhuma delas. Mas eu vou falar para você, foi muito bom isso para a população. Quem estava lembrar, reviver os momentos da pandemia, a dificuldade de você assistir na televisão lá, tantas mortes, aquele gráfico subindo. Eu olhei e printei muito, porque eu pedi a Deus para que aquilo baixasse. Porque não é possível, né? Será que a gente vai poder conviver mais em sociedade? Será que acabou as festas em família? Será que acabou as confraternizações? Será que acabou o futebol, o pessoal no estádio? Então, são série de fatores que mudou a nossa sociedade, já mudou muito com a pandemia, né? E eu ainda entendo que a prevenção, a utilização ainda o álcool, deixar o senelinho fora de casa, aqueles Importante. métodos de saúde é importante para a prevenção, porque ainda pode pegar. Sim, sim. Esses métodos, eles são universais para outras doenças, né? Então, o controle, as medidas de higiene que a gente fala, né, são essenciais, mas com certeza também manter a vacinação em dia, para outras doenças também, né? E a gente que tem aí público assistindo também, deixo aqui saliento, né, a importância das mães aí, das famílias, dos pais,
de manter a caderneta dos filhos atualizada, né, sempre em dia, porque a gente tem aí acompanhado o retorno de algumas doenças erradicadas aí, até já surgindo em outros países. A gente teve um breve retorno do sarampo aqui no país em 2019. Ninguém se ouvia falar mais de sarampo. Exatamente. Então, conseguimos erradicá-lo em 2016, e aí a gente tem esse movimento anti-vacinas e a gente, né, teve esse retorno do sarampo. O sarampo também tem lá suas consequências, pode levar a óbito também, mas temos um exemplo muito emblemático e aí significativo quando a gente vê do ponto de vista de sequela, que é a paralisia infantil. Né, que a gente não tem aí casos há pelo menos um pouco mais de 30 anos, e que a gente sabe que pode ser reinserido no país e voltar a ter casos de poliomielite, né, que é Que aquelas crianças a que usavam aqueles gotinha, aparelhos, é a né? gotinha. Inclusive, você tem a popularização do Zé Gotinha por conta dessa vacina, né, que é contra a paralisia infantil. Então, a gente, né, eu conheço pessoas sequeladas, né, já com uma certa idade, né, mas não temos mais casos no país há um pouco mais de 30 anos. E a gente precisa manter isso. E para manter, tem que ter cobertura vacinal elevada, porque a gente faz aí o efeito de rebanho que a gente fala, que é ter uma porcentagem significativa da população vacinada, né, que diminui aí a circulação dos vírus, enfim. E a gente precisa manter para não ver novamente situações tão tristes, né? Quanto o caso de paralisia infantil, por exemplo. Não que as outras sejam menos importantes, que são importantes também. Entendi. Para quem não sabe, tem muita gente que vai ouvir você falar em paralisia infantil, e o jovem, principalmente, ele não vai entender, não sabe o que é. É o sarampo, né? Tem mais outras? O sarampo, a gente tem a vacina contra a paralisia infantil, que é a poliomielite. Poliomielite. Nós temos vacinas contra meningite, vacinas contra hepatite, Na vacina contra década de 80, varicela. perdão, continua, eu te atrapalhei. Temos também ao nascimento já uma vacina que Já, geralmente já sai da maternidade hoje, que é a vacina que auxilia na prevenção da tuberculose, que é a BCG, que é aquela que faz a cicatrizinha de braço. é. É, Então, na década de 80, para quem não sabe, era muito comum a gente observar a criança na escola que tinha uma perna mais fina que a outra, que andava com aquele equipamento de ferro, tinha criança que tinha as perninhas tão fininhas que nem andava. Essa é a paralisia, né? Na década de algumas 80, pessoas ficavam 79, 80. dependentes, né, usuários de cadeira de roda, ou até mesmo acamadas. Tudo isso em virtude de não ter sido vacinado. Exatamente, né? Mas a gente tinha à época também uma imunização não tão homogênea. E ela avança no país ao longo dos anos, depois daí da década de 70, e a gente chega na situação de zerar casos. Isso é uma vitória muito grande. Thaís, gostaria que numa oportunidade você voltasse a participar com a gente do programa aqui. Com certeza. O tema será, a gente vai fazer um programa ligado à dependência química, que Legal. também é um fator de saúde, além de ser um fator de segurança pública, é um fator também de saúde, porque gera necessidade de amparo da saúde, por conta de que há vários fatores que determinam aí as posições do governo em relação à dependência química, que acaba gerando ações também de saúde, né? Exatamente. E nos sentimos muito honrados com a sua presença. Espero que tenha gostado do nosso podcast aqui. Foi feito para que a gente pudesse trazer, repito mais uma vez, hein, Fábio? Tem que repetir. Não esquece de dar um like, deixar seu comentário, deixar tudo certinho no YouTube e o pessoal do Instagram, nosso muito obrigado, 1.600 inscritos, a gente agradece de coração, tudo orgânico, tudo tranquilo, né? E você que vai escrever, a gente vai até dar brinde, viu? Logo mais vamos dar brinde para os inscritos do canal, porque os melhores comentários, né? Positividade e tal, e fazer um bom trabalho. Então, gente, essa é a nossa amiga Thaís, ela é secretária de saúde do município de Franco da Rocha, que muito nos honra com a presença aqui no nosso estúdio. Thaís. Muito obrigada, Daniel. Espero poder voltar outras vezes. Agradecer a todo mundo aí que assistiu. Reforçar que nós lá na secretaria, a gente está de porta aberta para receber o pessoal, dúvidas, orientações. Nosso canal de ouvidoria está à disposição, tá? Tá ok. Obrigado, Thaís. E obrigado a você. Obrigado a você que acompanhou a gente. Deixa um comentário. É uma das mais importantes entrevistas que nós temos hoje, de uma pasta de vital importância para qualquer município, que é a pasta da saúde, e de muita responsabilidade. Obrigado, Thaís.
Até mais.